João 6. Eu quero falar algumas coisas que talvez Deus tenha aqui, porque me chama a atenção uma pessoa que está aí dentro. Alguma coisa Deus vai falar com a gente hoje, né? Beijo. Vamos lá. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Eu estive lá, viu, gente? Nosso Deus. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. A primeira coisa que a gente vai entender aqui é que essa multidão seguia Jesus porque já sabia do que ele fazia. Né? Legal, você ir até atrás de uma pessoa que você conhece, que você se identifica, né? Que você sabe o histórico, um pouco da vida dela, né? E essa multidão o seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Eu acho tão bonitinho, né? Jesus ensinava sentado. Sabia disso, não? É muito legal, né? Quando você se assenta e uma pessoa se assenta junto com você, eu chamo isso assim de muito respeito, de muita identificação, de muita comunhão, sabe? Porque a gente, com esses ritos religiosos, a gente acha que tem que ficar em pé, tem que ficar assim, pó. Não. Jesus vem, quebra com tudo isso. Acho que é por isso que eu gosto tanto dele, gente. Gente, eu sou apaixonada por ele, sou louca por ele. E ele se assentou assim, olha que coisa linda. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. A Páscoa, a festa, a saída do povo hebreu do Egito. E é muito interessante aqui. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele. Quando a Bíblia fala de grande multidão, você pode escrever que é grande multidão. Só adultos, 5.000. Só adultos, 5.000. Fora mulheres e crianças. Já tem noção aí, não? Tem noção? Na opinião da senhora, umas 20.000 pessoas. Eu estou vendo um pastor no pasto com 20.000 ovelhas. Tá bom? Guarde isso aí. E ele percebeu que uma grande multidão vinha ter com ele. E disse a Filipe: onde compraremos pão para ele? E o Filipe falou assim: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para alimentá-los? Jesus vem sempre com a pergunta para a minha vida, pastora? Sim. Porque Jesus ama pessoas que o conheçam, que perguntam, que fala das suas dores, das suas necessidades. Lá na roça a gente fala assim, que fale até das nossas marmotas para ele. Porque para você falar coisas assim para alguém, é porque você confia nele, né? Você tem que confiar nele. Tem alguma coisa que você não fala para Jesus? Você esconde? Que você tem vergonha? Que você não se sente bem? Tem? Não tenha não. Você já escondeu? Você já escondeu alguma coisa de Jesus? Não. Se tem alguém, gente, que eu sempre joguei limpo na minha vida, é com ele. Então, jogue limpo com ele. Fala tudo que você sente para ele. Pastor, eu estou com raiva. Então fala assim: Jesus, hoje eu estou com raiva da pastora Solange. Não fica com meias conversas. Sabe aquela oração bonita, poderosa, mas não é
Ele não gosta? Não. Então, o Filipe, ele falou assim para o Filipe, onde compraremos pão para esses comerem? Mas ele sabia, ele só dizia isso para o experimentar. Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então, quando Deus chega até você e eu, quando Deus nos prova, nos tenta, presta atenção, quando Deus permite a tentação para nós, quando Deus nos prova, nos experimenta, a primeira coisa que você precisa saber, Ele sabe o que está vindo para mim e para você. Mas Ele quer te conhecer mais ainda. Não é que Ele não te conheça, Ele quer que você o conheça. Mais que isso, Ele quer que eu e você confiemos nele. Isso é fundamental, né? Aí Filipe respondeu, né? Olha a sinceridade, gostei do Filipe. Filipe é dos meus. Senhor, 200 dinheiro. Senhor, eu acredito, para 20 mil pessoas hoje, eu acho que 20 mil reais gasta-se de pão, não gasta, gente, pelo valor que está o pão hoje. Senhor, eu acredito que tanto de dinheiro, de pão, não vai bastar para que cada um deles tome um pouco. Ele foi sincero, ele falou, Senhor, não tem dinheiro aqui que alimente essa multidão. Não tem dinheiro. E o que nós temos, ele disse, não sustenta essa multidão. Tem um segredo aqui que a gente vai aprender junto, tá legal? E um dos seus discípulos, André, irmão de Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz, ele tem 5 pães de cevado e 2 peixes. Muito bom, hein? Em primeiro lugar, uma pessoa que sai e leva 5 pães e 2 peixes é uma pessoa bem preparada. Já gostei dele. É uma pessoa prevenida, como diz o mineiro, o homem do interior. Já gostei dele. É um homem que pensa assim, eu vou sair, eu vou encarar uma multidão, eu vou encarar muitas horas, Jesus vai demorar para me atender, eu tenho fome, porque tem uns que aguentam a fome, tem outros que já dão uma desmaiada, né? Tem outros que já começam a ficar nervoso. Se tem uma raça que não pode passar fome, é homem. Vocês sabiam disso? Eu tenho uma experiência com o grupo missionário de homens tremenda. Mulher, gente, aguenta ali, tadinha. Mas o homem chegou na hora dele comer. A comida não está pronta, você não tem noção. Eu quase morri quando eu enfrentei aquela multidão de homens que estavam orando ali comigo, mas quando a fome apertou, eles não conseguiram segurar. É porque são ruins, pastor? Não, é o organismo da pessoa. A pessoa não aguenta segurar, né? E a senhora, se tiver com muita fome, eu começo a tomar água. E se eu tiver com muita fome mesmo, eu fico mal-humorada. Então a gente precisa dar um jeito, né? Está aqui um rapazinho que tem 5 pães de cevado e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos, né? Disse André. Quer dizer, um discípulo de Jesus falou, olha, senhor, o dinheiro que tem aqui, se comprar pão não dá. O outro discípulo falou, olha, tem um aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso, né? Jesus estava bem arrumado de auxiliar até aí, né? Disse-lhe Jesus, mandai assentar os homens. Tá vendo? Já mandou assentar os homens. Já estava dando problema. Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Muita grama, muito espaço. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E por que também mandou assentar os homens, pastor? Porque o homem não se assentava junto com a mulher. Tem que aprender, nós temos que aprender isso aqui. Então, em qualquer situação, homem de um lado, mulher do outro. Porque fica mais à vontade. Você pode perceber isso, que isso aí nesse ponto é verdade. Assentaram-se, pois, os homens em um número de quase 5.000. Só de homens, quase 5.000. Uma ótima igreja, né?
E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças. Irmãos, aqui tem um segredo de prosperidade que eu venho batendo na tecla várias semanas. Enquanto a gente não agradecer, enquanto a gente não for grato com em quem somos, com o que temos, com o salário que você tem, com a aposentadoria que você tem, com a pensão que você tem, com o dinheiro que você recebe, com a casa que você tem, com os filhos que você tem, com a família que você tem, enquanto você não for grato, Deus não acrescenta. Pastor, fala um pouquinho, você já fala muito sobre isso, mas fala para mim como que é uma pessoa grata, feliz, agradecida, de bem com a vida. Ela não precisa de música para estar bem, ela não precisa dançar para estar bem, ela está bem. É aquele coração grato, irmãos, aquele coração bom, como diz lá na roça, aquele coração bom. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças. Quantos pães ele pegou? 5. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os. A prosperidade está no repartir. Eu não vou contar os segredos que eu vou falar no seminário, não, na última noite. Mas eu, se fosse vocês, não perderiam, não. Não vai ter lugar para todo mundo que vai me ouvir hoje. Mas não tem mais lugar quase. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou contar um segredo. Repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelo que estavam assentados. Ó, na mão de Jesus está a multiplicação. 5 pães, eu tinha 12 discípulos, eu não fiz essas contas ainda, mas daria que ele quebrasse os pães. Meu Deus do céu, nem sei. Os pães se multiplicam. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. Se só tinha 5 pães e 12 discípulos, foram quebrados. Deus só multiplica coisa que é quebrada na mão dele. Deus só abençoa quem aceita a quebradura de Deus. Enquanto, meus amores, eu e você dissermos, eu faço o que eu quero, eu oro quando eu quero, eu vou ser fiel se eu quiser, eu vou se eu quiser, ele vai dizer, então você vai vivendo do jeito que você quiser. Não tem problema. Deus está mandando a gente fazer as coisas. Uma hora eu faço, não enche a minha paciência, não fica falando na minha cabeça, eu não gosto. Eu sou caçulinha da mamãe, do papai e de Jesus. Caçulinha só faz o que quer. Não é? E você vai chamar a atenção do caçulinha e dá risada. Caçulinha é uma belezinha, gente. Caçulinha é a coisa mais bonitinha que tem. Né? E aí, resultado, pastor Solange, na mão de Jesus, os pães precisam ser quebrados. E aí ele entrega aos discípulos. E os discípulos começam a entregar aqueles homens que estavam assentados. Quantos pães, na verdade, eram, pastora? 5 pãezinhos. Que Jesus apresenta ao Pai.
Jesus nunca fez nada sem se apresentar ao Pai. Jesus nunca fez nada que não fosse a vontade do Pai. Irmãos, tem um segredo aí. Pastor, eu quero ser próspero. Se você não conhecer a Deus, não conhecer a vontade de Deus para a sua vida, o propósito que Deus tem para a sua vida, e não andar segundo a vontade de Deus, você pode fazer o que você quiser bonitinho. Não vai melhorar, filho, filha. Não melhora, filho, filha. Entendeu? E outra coisa que nós precisamos aprender aqui hoje. Não fica nessa. Você tem que tomar atitudes. Porque o reino espiritual, ele não é só jejum. Ele não é só oração. Ele é atitude. Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Mas quantos peixes o menino tinha? 2. Como que 2 é quanto eles quiserem? Pode servir? Você entendeu que com Deus se repete. Quando a coisa está minguada na vida da gente, lá na roça é assim. A coxa é da mãe, do pai, o peito é deles, os melhores pedaços é de quem está trabalhando. E a senhora, olha, até hoje eu gosto de asa, gosto de pé, gosto de costela. Até hoje eu gosto. Estou velhinha e gosto. Posso comer um outro pedacinho de carne, mas eu gosto. Por quê? Porque eu fui acostumada. Mas com Jesus não. Com Jesus é isso aqui, ó. Qual pedaço que você quer? Sirva ele, por favor. Sirva ela o quanto quiserem. Mas o que significa isso, pastor? Que o que Deus tem para mim, para você, presta atenção nisso, é para suprir a minha necessidade e a tua, entendeu, Mar? É para suprir toda a nossa casa. É para abençoar quem precisa e ainda para sobrar. Com Deus é com abundância, gente. E guarde uma coisa que nós já aprendemos aqui também, que toda boa dádiva vem do alto e tudo que vem de Deus permanece. Não traz dor, não traz tristeza, não traz sofrimento. Enquanto o homem ou a mulher não andar segundo Deus, ele vai ficar sofrendo. Mas para quê, gente? Tudo é difícil, mas para quê, gente? A pressão está subindo, está caindo. Entendeu ou não? Pensa nisso, porque muitas vezes, irmãos, quando nós erramos, aqueles que nos amam, que estão perto de nós, sofrem mais que nós. É isso que eu acho muito triste mais da conta. É que quando a gente faz coisa errada, quem mais sofre é a nossa família. É o marido, é a esposa, são os filhos, é o pai, a mãe, os irmãos. Pensa nisso, vale a pena, não, né? E aí, presta atenção nisso. E os discípulos, pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam, eles comeram. Repetiram 1, 2, 3, 4 vezes. Passou, então, quando fala assim a Bíblia, gente, mas comeram e repetiram, comeram e repetiram, comeram e repetiram. E quando estavam saciados, presta atenção nisso, satisfeitos, cheios, não tinha mais aonde entrar mais nada não. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Tem um segredo aqui. Você quer ver pobreza entrar na sua casa? Joga a comida fora. Enche animal de comida que nem é para eles comer esse tipo de comida. Enche prato de criança e joga fora. Porque eu não sei se vocês comem comida de criança, resto de criança. Eu não como não. Deus vai me perdoar, mas não como não. Ali tem tudo. Tem comida, tem baba, tem tudo. Glória a Deus por isso. Como não, Mar? Eu ponho um pouquinho assim para a criança. Comeu, filho? Vamos lá repetir. Vamos lá, pastor, não tem preguiça não. Vamos repetir.
Porque, gente, ninguém merece comer o resto dos outros, não, né? E isso se perde, Deus não abençoa. Vamos lá. Deus não gosta que nada se perca. Deus deu, e Deus manda eu te dizer que Ele vai me dar e vai te dar e vai dar com sobra. Mas nada pode se perder. Ah, mas agora eu tenho muito, pastor. A senhora não sabe. Não é para se perder. Tá? Recolhe o que sobrou para que nada se perca. Como é que Deus vai multiplicar o que eu tenho e o que você tem se não tem o que multiplicar? Você tem que parar e pensar. O teu salário tem que sobrar um pouquinho. Não sei quanto. O meu tem que sobrar. É nas sobras de alimento, na sua despensa, é na sobra do teu dinheiro, é no seu capital de giro, que o eterno vai acontecer uma coisa chamada multiplicação. Irmãos, tudo começa por um menino. Aliás, tudo começa com André, que era um homem observador. Toda pessoa próspera, presta atenção, ela é observadora, ela é atenta, ela não perde oportunidade. No meio de uma multidão, ele viu que ninguém tinha o que comer, mas ele observou que um tinha. Por que ele percebeu que um tinha? Porque já tinha aberto ali 5 pães e 2 peixes para ele comer. Primeiro lugar, a observação. Quando eu falo de observação, eu falo de você ler também. Eu falo de você estar atento para as notícias. Porque numa notícia, num jornal hoje à noite, pode estar aberta o sonho da tua casa, o sonho do teu carro, o sonho do teu trabalho, o sonho da tua microempresa. Você precisa saber o que se passa no Sebrae, você precisa saber o que se passa no Poupa Tempo, você precisa saber os direitos, por exemplo, de um aposentado. Então a gente precisa saber. A gente pode até não ter condição, mas a gente tem que saber um pouquinho sobre isso aí. Observação. Fica atento, quando você tem um sonho, não só você escreve, põe na sua Bíblia, ora e apresenta a Deus, mas você estuda sobre ele, fica atento ao que está acontecendo, porque o teu sonho, a tua oração pode se materializar através da informação. Observação é informação, presta atenção nisso. E aí, resultado, o André observa. Ele quietinho, não falou nada para o menino. Ele guardou que ali tinha 5 pães e 2 peixes. O Felipe falou, é impossível. O André chega, tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso? Ele falou, manda os homens assentar e traz aqui. Outro segredo da prosperidade, aquele menino foi, quando Jesus mandou pedir os 5 pães e 2 peixes para ele não ficou dando desculpa. Irmãos, aquele menino podia falar assim, olha aqui, ó, alguém aqui na minha direita já pediu e eu não dei. Isso aqui eu mandei minha mãe preparar para mim. Eu não posso ficar sem comer. Ou eu tenho baixa imunidade. Eu não sei o que ele pensou. Presta atenção. Se aquele menino dissesse não para Jesus, mas ele não, irmãos. Quando Jesus pediu 5 pães e 2 peixes que ele tinha, ele enviou para Jesus. Ele mandou para Jesus. O que Deus tem te chamado, te falado, te pedido? E você nada. Esses dias eu chamei a atenção de um líder. Como que um líder, irmãos, presta atenção, pode dizer, trazei o santo dízimo se ele não entrega? Vocês estão me entendendo? Não pode. Você só pode pregar aquilo que você vive. Você paga o preço para viver. Você só pode ensinar aquilo que você paga o preço. Senão nós somos mercenários. E aí, irmãos, aquele menino, quando Jesus pediu, e Jesus pediu tudo que ele tinha.
Jesus não foi lá e falou assim: filho, você tem 5 pães? Então me dá um. Não. Jesus pediu 5 que ele tinha. O que significa? O que o Senhor quer ensinar para mim nisso aqui? Que enquanto tudo que você for, que você tiver, não pertencer a Deus, você não me vem com essa conversa que nós somos de Deus. Nós não somos de Deus. Nós somos criaturinha, caçulinha. Porque, irmãos, uma pessoa amadurecida, uma pessoa criada, uma pessoa de berço, uma pessoa, eu estou falando espiritualmente, tá, gente? Uma pessoa bem criada na presença de Deus, ela não pode chamá-lo de Senhor se ele não for verdadeiramente o número 1, o dono absoluto dela e de tudo que ela possui. Mas por quê? Por quê? Por quê? Fui eu que trabalhei. Tá, você trabalhou? Trabalhei. E como é que você acordou? Acordando. Não. Se ele não quisesse, você acordaria assim, ó. Um caixãozinho estaria me esperando, te esperando, filho, filho. E te deu vida. Graça de poder ver, ouvir, falar, andar. Mãos perfeitas, pernas perfeitas, corpo perfeito, lucidez, conhecimento, sabedoria. Tudo que nós temos, nós devemos a Ele. É Ele que abriu todas as portas. Irmãos, um dos grandes pecados que nós cometemos. Ele não é dono da nossa vida e a gente tem a coragem de chegar no santo átrio e dizer: Tu és meu Senhor, o dono de minha vida, que manda em minha vida. Pode tirar, pode trocar, pode fazer, refazer, tudo que não te agrada. Não é isso que nós fazemos? Irmãos, o nosso culto precisa passar a ser verdadeiro. A nossa adoração precisa passar a ser honesta. Entende? Eu sei que a maioria de vocês não tem esse problema. Mas alguém pode precisar dessa palavra e eu também. Eu fico com essa palavra para mim. Chega. Stop! Chega. Chega, basta. Ou eu sou de Deus ou eu não sou. Ou eu ando com Ele ou eu não ando. Ou eu creio nele ou eu não creio. Ou eu acredito nele ou eu não acredito. Josué olhou para o povo de Israel e falou assim para eles: uma hora o Deus de Israel é Deus de vocês, outra hora é Baal, uma hora é Deus, outra hora é Baal, uma hora é Baal, outra hora é Deus. Irmãos, quem tem 2 maridos não tem marido. Quem tem 2 esposas não tem esposa. Quem tem 2 deuses não tem Deus verdadeiro. Tem religião. Nós temos que ser mais que uma religião. Então ele precisa entrar na minha vida e ter o direito de olhar para mim e dizer: isso me agrada, isso não me agrada, isso você vai fazer, isso você não vai fazer. Você quer me seguir, Solange? Quero, Senhor. Então é do meu jeito. É do meu jeito. É segundo a minha palavra, não é segundo o seu, filho. Filha, entende, filho? Filha, com carinho, que eu te falo isso. Aquele menino, ele pediu tudo daquele menino. Muitas vezes o que ele pede para mim, para você é tão pouco. E a gente começa com questionamentos esquisitos da cabeça. Não entrego por isso, por isso, por isso, é por isso, é por isso, é por isso. Isso. Temos que ter a verdadeira religião, filho, filha, que é Jesus, religião, aquele que liga, que nos religa a Deus. Isso é muito sério, gente.
Aquele menino, filha, ele deu tudo. Agora ele sabia para quem ele estava dando tudo. Não é eu e você saímos fazendo as coisas, dando tudo, sem... Entendeu? Não. Naquele momento o menino teve o discernimento. Nós precisamos ter discernimento. Esse tempo atrás eu falei com alguém, escuta, você está com uma pessoa espiritual que você não confia nela? Então não estou entendendo nada. Por quê, pastor? Eu vou provar aqui o que eu estou falando. Porque depois de Deus, a pessoa que é tua cobertura espiritual, ela vai prestar conta da tua alma. Quer dizer, é a pessoa que mais te ama nessa vida, nessa terra. Depois da sua família. Entende? Então, por isso que a gente não pode seguir qualquer um. A gente, quando anda com alguém, a gente tem certeza que é de Deus. Tem que ser de Deus, né, filho? E aí, meus amores, aquele menino entrega tudo. Aquele menino me lembra Deus, né? Que Deus só tinha um, sabia, né? E ele entrega um. Você entregaria um? Não, acho que não. Nem eu. A gente tem que falar a verdade, né? Guarda uma coisa que eu vou mexer aqui com você e você guarda. Você tem certeza que você ama Deus. E eu também. Tem certeza que ama Deus, pastor Sorantes? Um dia Deus vai tocar naquilo que você mais gosta. Um dia ele olhou para o Abraão e falou assim, eu quero Isaac. Um dia ele vai olhar para mim e para você e vai te provar. Vai te provar, presta atenção nisso, naquilo que você mais gosta. Pastora, por que eu sou tão provado? Fala para mim, pelo amor de Deus. Porque tem alguma reserva aí que é tua, não é de Deus. É forte o que eu estou falando aqui hoje. Porque eu passo por isso, eu sei. Eu não prego para vocês o que eu não vivo. E aí aquele menino deu tudo que ele tinha, 5 pães e 2 peixes. Mas olha para mim, escuta o que eu vou te falar. Aqueles 5 pães e 2 peixes alimentou mais de 20 mil pessoas, ou quase 20 mil pessoas. E aqueles... E teve sobra, quer dizer, voltou para ele. Kelly está dizendo, no dia que o meu pai se foi, eu me afastei, pastora. E eu fiquei 6 anos longe da presença de Deus. Então, sabe por quê, Kelly? Porque Jesus não estava em primeiro lugar. Era o papai que estava. Aí, com o tempo, Deus ensinou isso para você. Quem tem que estar em primeiro lugar, filha, não é teu pai, tua mãe, teus irmãos, nem teus filhos. É Deus. Quando é que nós vamos descobrir que Deus está em primeiro lugar, pastora? Quando você não tiver reservas com Ele. Isso aqui é meu, isso aqui é teu. Isso eu dou, isso eu não dou, isso eu entrego, isso eu não entrego. Isso eu permito, isso eu não permito. Entendeu, não? É forte o que eu estou falando. Vocês são muito de Deus para receber uma palavra dessa. Vocês imaginam o que vai acontecer no seminário? Gente, vamos lá, faz a inscrição de vocês. Eu quero ver vocês lá no seminário. Eu vou dar a minha unção que eu uso. Eu vou dar de presente para quem fizer o seminário. Não vou pagar por ela, não? Não. Mas pode deixar uma oferta de 1 milhão lá. Será muito bem-vindo. Vamos lá. Recolheram, e aí, gente, Jesus falou assim, guarda para que nada se perca, né? Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos. Olha para mim. 12. Enquanto um discípulo pegou um pedaço, ficou um cesto cheio para ele. Entendeu? Aquele menino, pastora, voltou para ele também? Por quê, pastora? Prova para mim. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. É que Ele nos testa.
Ele nos prova. Quando Satanás te tenta, que o mineiro fala, te atenta, é para te derrubar. Mas onde que Satanás me atenta, pastora? Me tenta? Sou muito fraco. Naquilo que você gosta. Agora, ele não vem e te derruba. Ele só vem e faz isso. Quem decide se cai ou não cai é você e eu. Pastora, Deus permite o inimigo me tentar? Sim, bonito e bonita. Sim. Deus coloca assim. Ontem eu aconselhava uma menina. Deus coloca um príncipe no nosso caminho. E a gente se apaixona. Agora, quem vai entregar o seu corpo para ele, sim ou não, é você. Se você vai conservar esse corpo para templo do Espírito Santo, é você. Essa semana eu fiquei sabendo de uma menina que ela disse, não entregarei meu corpo para nenhum homem que não seja o permitido por Deus, o meu esposo. Olha que coisa mais linda, gente. Nossa, Pai do Céu, eu fiquei arrepiada. Um pastor, eu fiquei arrepiada quando eu vi isso. Coisa mais linda. Uma pessoa que tem temor a Deus, que sabe que o corpo dela é templo do Espírito Santo de Deus. Que se ela tocar nesse templo e permitir que alguém toque, Deus vai prestar conta. Olha. Forte, né, gente? Muito forte. Que Deus me ajude, que Deus nos ajude, né? A nos manter templos do Espírito Santo de Deus. Isso é muito sério. E quando eles viram, tinham sobrado 12 cestos. Ainda tem mais 12 bênçãos, 12 milagres, 12 ministérios. O que Deus tem para mim e para você é muito grande. Mas a gente precisa... Eu acho uma coisa muito feia, não em vocês, mas na maioria... São 50 anos, né? Vendo disso, aquilo, quase... Então é muito assim, ó, me dá, mas eu vejo muito pouco isso. Então, faça o que Deus te mandar. Você é de Deus. Se ajoelhe, adore, busque a presença. Porque a hora que eu e você chegarmos no nível de dizer, não mais vivo eu, pastora, mas Cristo vive em mim, minha vida e a tua está arrumada. Tá bom? É tarde de Efraim? É tarde de prosperidade? O que eu desejo para mim, eu desejo para você. Muita prosperidade. Né, Mar? É. Muita prosperidade. Prosperidade com alegria, com saúde.